Na manhã em que o mensageiro do Duque chegou à vila, Inês já estava de avental posto e mãos cheirando a sabão. Havia esfregado o piso, puxado água do poço e deixado caldo no braseiro. Trabalhava como criada desde os 15, passando de casa em casa, conforme a fortuna dos patrões minguava. Guardava num baú as cartas da mãe, e a certeza de que dignidade é coisa que não se vende. O mensageiro perguntou, pura moça que sabe calar. Inês achou graça. Silêncio. Para ela, nunca fora covardia, mas respeito. Levou o homem ao pátio coberto, onde a patroa recebia quem vinha de fora. O forasteiro, com a libré coberta de poeira, entregou um envelope selado. A patroa leu em voz baixa e, por fim, pousou a carta no colo. É do Duque de Valmor, disse. Procura uma ama discreta para cuidar de uma criança na residência de campo. Pede indicação, eu disse seu nome. Inês pediu nova leitura em voz alta. As instruções eram claras. Descrição, cuidados constantes, morada no solar, pagamento honesto. Não havia menção à mãe, apenas a urgência do caso e ao pedido de espírito firme e coração seguro. Se aceitar, parte hoje menos, completou a patroa. O carro já está na estrada. Inês pediu 1 minuto, voltou à cozinha, lavou as mãos e abriu o baú. Guardou as cartas, um chale gasto, a colher de pau herdada. Antes de fechar, respirou fundo. Não era a ambição que a movia, mas a intuição de que alguém precisava dela. A necessidade também pesava. Na estrada, o carro do Duque destacava-se, negro e polido. O cocheiro pouco falou. À medida que subiam as colinas, a vila ficou para trás. Inês olhava os campos e os telhados de Ardósia. Tentava imaginar a criança. Era bebê. Andava. Teria febre. Chegaram ao cair da tarde. O solar de Valmor ergueu-se com sobriedade, pedra clara, janelas altas. Um mordomo abriu, medindo Inês da cabeça aos pés. Havia naquele olhar a cautela de quem protege regras, mas inclinou-se o suficiente para não ser grosso. Seja bem-vinda. O senhor Duque falará com você após a refeição. A criança descansa. Atravessaram corredores encerados. No quarto simples onde a instalaram, Inês encontrou cama estreita, arca e janela para o pomar. Lavou o rosto, alisou o cabelo, amarrou o avental limpo. Repetiu o que sabia: vigiar febre e respiração, aquietar susto. E, sobretudo, não ferir a dignidade de quem é pequeno. O Duque entrou no salão como quem ainda aprende a ser pai. Alto, de ombros tensos e olhos cansados, não exibiu arrogância. Parou à distância respeitosa e agradeceu a presença de Inês. A voz, contida, falhou de leve em obrigado. Meu filho chama-se Tomás, diz. A corte deu-lhe nomes que não repito. Preciso que ele seja visto como criança, não como sentença. Pode, Inês sustentou o olhar. Não fez reverência profunda, apenas a inclinação correta. Posso cuidar dele, como a vida pede, e farei em silêncio, se for o que o senhor deseja. Mas não mentirei sobre o que é justo para a criança. O Duque pareceu surpreso, não ofendido. É o bastante menos, murmurou. Há regras da casa, e há coisas que a casa desaprende. Ajude-nos a lembrar. No corredor contigo, um choro contido riscou o ar. Inês pediu licença com um gesto, e o Duque abriu a porta. O quarto de Tomás era amplo e frio de sentido. Brinquedos caros repousavam intactos nas prateleiras. Na cama, um menino de cerca de 5 anos encolhia-se com o punho nos olhos. Inês não avançou de imediato, parou a distância que não ameaçasse e falou baixo, como se conversasse com a chama de uma vela. Eu sou Inês. Vim para ficar um tempo com você. Posso sentar aqui no tapete até sua respiração ficar tranquila. O menino abriu um olho, desconfiado. Não a olhou como se olha uma criada, nem como se olha um presente. Olhou como quem mede a chance de ser ferido. Inês sentou-se no chão, encostou as costas na cama e esperou. O Duque permaneceu à porta, um passo atrás. Minutos depois, o choro cedeu a soluços espaçados. Inês tirou do bolso um retalho com cheiro de sabão e deixou sobre a coberta. Quando você quiser, pode pegar. Não precisa falar. Uma mão miúda apanhou o retalho. Houve silêncio. Inês contou, em pensamento, as janelas, as tábuas, as respirações entre um soluço e outro. O menino encostou o pano no rosto e, sem dizer palavra, empurrou o travesseiro para que houvesse espaço ao lado. Não era convite, era ensaio de confiança. Posso cantar baixinho? Perguntou Inês. Tomás não respondeu, mas o corpo parou de encolher. Inês cantou uma cantiga assim. A voz não era bonita, era firme. Ao final, o menino dormia com as mãos abertas. Dormiu em paz, pela primeira vez ali, sereno. O Duque tocou o batente.
com a ponta dos dedos. Quando Inês se levantou, ele assentiu, grato. Amanhã, disse, quase num compromisso consigo mesmo, gostaria de ouvir de você o que precisa ser mudado. Inês fechou a janela com cuidado, para o vento não acordar a criança. Ao sair, pensou que mudança não começa com decretos, mas com a forma de abrir uma porta. Na manhã seguinte, ela saberia por onde iniciar. O sol mal havia despontado quando Inês voltou ao quarto da criança. Carregava uma bacia de água morna, toalha de linho e um pão fresco enrolado em pano. O silêncio do corredor era pesado, como se a própria casa temesse fazer barulho demais perto daquele menino. Tomás estava desperto, sentado na beira da cama. Os olhos inchados denunciavam a noite difícil, mas havia nele um ar de curiosidade desconfiada. Ao ver Inês entrar, apertou contra o peito o retalho que ela deixara. Bom dia, menos, disse ela, em voz calma. Trouxe água para lavar o rosto e pão para comer. O menino não respondeu, apenas desviou os olhos e fixou o chão. Inês não insistiu. Pousou a bacia sobre a mesinha e ficou de costas, esperando que ele decidisse. Depois de alguns instantes, ouviu o barulho de passos pequenos. Tomás molhou as mãos e, de modo desarreitado, levou a água ao rosto. Inês ofereceu a toalha. Ele a pegou sem olhar, como se o simples contato fosse uma batalha vencida. Vou deixar o pão aqui na janela. Coma quando quiser. Tomás ergueu o olhar por um instante, rápido como um passarinho, antes de se recolher outra vez. No refeitório reservado, os criados murmuravam. Inês percebeu os cochichos, mas não respondeu. Palavras como bastardo e manchado pairavam no ar. Eram ditas baixinho, mas não escapavam aos ouvidos atentos. O mordomo se aproximou, rígido. O menino não costuma descer, prefere ficar no quarto. O tom deixava claro que não se esperava melhora. Inês apenas assentiu. À tarde, levou Tomás ao jardim. O menino resistiu, mas ela não desistiu. Sentou-se na grama, distante o suficiente para não o pressionar. Puxou do bolso algumas flores secas que guardara da vida e começou a alinhá-las no chão, inventando figuras. Olhe, isto parece um cavalo, e isto, um rio. A voz era suave, sem exigir resposta. Tomás, curioso, aproximou-se devagar. Observou as flores dispostas em linhas e, sem dizer nada, pegou uma pétala caída e colocou ao lado, completando o desenho. Foi o primeiro gesto de participação. Inês sorriu, mas não exagerou. Apenas disse, ficou melhor assim. Você tem olho atento. O menino manteve a expressão séria, mas os dedos continuaram a brincar com as flores. No dia seguinte, o Duque cruzou com eles no jardim. De braços cruzados, observou a distância enquanto Tomás empilhava pedras com Inês. Não era brincadeira ruidosa, mas havia algo novo, concentração e uma fagulha de alegria. Ele não fala com frequência menos, comentou o Duque, quando Inês se aproximou para cumprimentá-lo. Falar vem depois de escutar, respondeu ela. Primeiro precisa sentir que há alguém disposto a ouvi-lo. O Duque fitou-a longamente, como se aquelas palavras pesassem mais do que esperava ouvir de uma criada. Apenas assentiu e se retirou em silêncio. Naquela noite, Tomás, quando Inês lhe desejou descanso, ele segurou o pano de retalho e murmurou, quase imperceptível, boa noite. Foi a primeira vez que a criada ouviu sua voz. Ela apagou a lamparina devagar, para que a escuridão não a assustasse. Ao sair, sentiu que a confiança começava a nascer e compreendeu. Mais do que cuidar de um corpo pequeno, sua missão seria devolver ao menino a coragem de existir. Os corredores do solar lhe tinham ecos próprios, capazes de carregar segredos como se fossem parte das paredes. Inês logo percebeu isso. Cada vez que passava com Tomás pela galeria principal, os olhares dos criados se tornavam afiados. Alguns disfarçavam com reverência, outros deixavam escapar sussurros que o menino, mesmo em silêncio, entendia. Manchado, filho sem nome, vergonha do palavras que escorriam como veneno. Tomás encolhia os ombros sempre que ouvia. Inês, atenta, segurava sua mão miúda. Não rebatia, não criava confronto menos, apenas caminhava com firmeza, como se cada passo fosse um escudo. Certa manhã, a governanta cruzou o corredor e deixou escapar em voz alta o que muitos só murmuravam. Este solar não foi feito para carregar pecados. Inês parou, respirou fundo e respondeu sem levantar o tom. Nenhuma criança é um pecado. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os candelabros pareceram vacilar. A governanta, corada, se afastou, mas a mensagem ficou. Tomás olhou para Inês com surpresa. Não estava acostumado a ser defendido. Ainda mais
por alguém que, aos olhos da casa, tinha posição inferior. Naquela tarde, o Duque chamou Inês ao salão de estudos. Ele parecia cansado, a testa apoiada nos... Ouviu o que aconteceu com a governanta. Menos disse: há quem ache que você foi ousada demais. Inês manteve-se firme. Fui apenas justa. O menino escuta tudo, e cada palavra o marca mais do que qualquer castigo. O Duque ergueu o olhar. Havia nele uma mistura de orgulho e desconforto. Não estava acostumado a ouvir verdades daquela forma. O que sugere, então? Perguntou. Que a criança seja tratada como filho, não como mancha. O Duque não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela e ficou olhando o jardim onde Tomás brincava com pedra. Depois disse num tom quase murmurante: talvez você enxergue algo que eu mesmo tenho dificuldade de ver. Aos poucos, os rumores começaram a chegar à corte. Senhores e damas que visitavam a propriedade comentavam, sempre de forma insinuada. Alguns questionavam a permanência da criada junto ao menino, como se fosse ousadia. Outros diziam que a bondade dela era fachada para conquistar favor. Em um jantar, um visconde deixou escapar diante do próprio Duque, com todo respeito: senhor, a criança deveria ser criada longe da casa. Certas presenças só lembram feridas antigas. O salão inteiro se calou. Tomás não estava presente, mas Inês sim, servindo água. O olhar dela cruzou, por um instante, com o do Duque. Ele não disse nada ao visconde, mas também não concordou. Apenas mudou de assunto, cortando a ousadia com frieza. Mais tarde, quando encontrou Inês no corredor, parou diante dela. A senhora ouviu. Era mais afirmação do que pergunta. Ouvi sim, respondeu ela. E garanto que Tomás também ouvirá coisas piores, se não encontrar, ao menos, um lugar onde ser defendido. O Duque respirou fundo, não replicou. Mas na noite seguinte, os criados perceberam que novas regras haviam sido fixadas. Qualquer comentário ofensivo sobre o menino custaria o posto. Tomás notou as mudanças. Ainda que tímido, começou a andar mais pelos corredores, segurando sempre o retalho que Inês lhe... Ela lia histórias em voz baixa e, às vezes, o menino ousava repetir uma palavra ou outra. Era como se sua voz ganhasse fôlego com a proteção recebida. Mas Inês sabia. Os rumores não haviam acabado. Apenas mudaram de lugar. A corte é mestre em transformar palavras em armas, e ainda restava muito para enfrentar. E ao fundo começava a nascer no Duque uma curiosidade que ele não confessava: de onde vinha a força daquela criada, tão simples e tão implacável contra a injustiça. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, quase imperceptível para quem via de fora, mas clara para Inês. Tomás, antes retraído e silencioso, começava a deixar escapar pequenos gestos de confiança. Segurava a barra do avental dela quando caminhavam pelo jardim, aceitava provar o caldo que ela preparava e, em raros momentos, esboçava um sorriso breve. Uma tarde, ao entardecer, Inês o levou até o pátio interno, onde a luz do sol desenhava reflexos dourados nas pedras. Sentou-se com ele ao pé de uma fonte e mostrou como lançar pedrinhas para que saltassem sobre a água. Tomás tentou, e na terceira tentativa, conseguiu fazer a pedra pular 2 vezes antes de afundar. O riso que soltou foi tímido, mas verdadeiro. O Duque observava de uma varanda, discreto. Aquele som, o riso do filho, que há muito não ouvia, tocou-o de maneira inesperada. Não disse nada naquela hora, mas ficou ali até o sol se absorvendo cada detalhe. Na manhã seguinte, chamou Inês à biblioteca. Estava de pé diante das estantes, mas parecia inquieto. Nunca pensei que meu filho pudesse rir desse jeito. Menos confessou, em voz baixa. Você conseguiu em poucas semanas o que todos os tutores falharam em anos. Inês baixou os olhos com respeito, mas respondeu sem hesitar: não foram tutores que falharam, senhor. Foi a ausência de afeto. Uma criança não precisa apenas de lições. Precisa ser vista. O Duque a olhou com atenção. Não havia insolência nas palavras, apenas firmeza. Pela primeira vez, percebeu que aquela mulher simples tinha algo que muitos nobres não possuíam: a coragem de dizer o que precisava ser dito. No entanto, a mudança não agradava a todos. Certo dia, durante uma breve visita de parentes distantes, Tomás ousou aparecer na sala principal, trazendo consigo um pequeno desenho que Inês o ajudara a colorir. Aproximou-se do Duque com expectativa, mas um dos tios, visivelmente incomodado, comentou em voz alta: a insolência está crescendo. Crianças como esta
deviam ser lembradas de seu lugar. Tomás empalideceu e recuou. O duque, por reflexo, ficou imóvel, mas Inês não suportou, aproximou-se do menino Ajorruse ao seu lado e tomou-lhe a mão. Seu lugar é aqui, junto de quem se importa menos, disse, num tom firme, o bastante para ecoar pelo salão. O silêncio foi imediato. O tio pigarreou, ofendido, mas não ousou retrucar. O duque, ainda sério, conduziu a reunião até o fim, mas seus olhos buscavam Inês de tempos em tempos, como se cada palavra dela lhe tivesse deixado um peso novo na consciência. Naquela noite, enquanto o solar dormia, o duque chamou Inês novamente. Estava sentado no escritório, a lareira acesa, o rosto cansado. Hoje você me expôs, disse, mas a voz não era de acusação, e sim de reconhecimento. E, no entanto, sei que tinha razão. Inês não recuou. Eu apenas disse o que o menino precisava ouvir. Se ele não for defendido nem dentro da própria casa, quem será? O duque suspirou. Há anos carrego o peso do nome da família, da honra, da aparência diante da corte, e hoje me pergunto, de que vale a honra se não serve para proteger o próprio filho? Ele se calou, olhando as chamas da lareira. Inês, respeitosa, não insistiu. Mas no fundo, sentiu que algo começava a mudar. O duque não havia mais como simples criada. Começava a enxergar como alguém que devolvia ao menino, e talvez a ele mesmo menos a dignidade perdida. No dia seguinte, Tomás correu até ela no jardim, trazendo o mesmo desenho colorido da véspera. Olhe, disse, em voz baixa, mas firme. Eu quero mostrar de novo. Dessa vez, quando o duque apareceu, não houve recuo. O menino ergueu o papel com mãos trêmulas e esperou. O pai, após um breve silêncio, agatiu-se para ficar à altura dele e disse, tá bonito, Tomás. Muito bonito. O menino sorriu, aliviado, e correu de volta para junto de Inês. E no coração da criada nasceu a certeza de que um novo vínculo estava em formação. Mas sabia também que quanto mais forte fosse esse laço, mais resistência surgiria entre aqueles que temiam perder o poder das aparências. As mudanças no solar de Valmor eram claras demais para passarem despercebidas. O menino, antes tímido e apagado, agora caminhava pelos corredores com um fio de confiança. Já não se encolhia tanto diante dos olhares. Ainda segurava firme o retalho que Inês lhe dera, mas os olhos castanhos traziam nova luz. Essa transformação, porém, não despertava apenas ternura. Entre criados e membros da corte, crescia o urburinho. Alguns diziam que a criada estava encantando o menino para ganhar espaço. Outros insinuavam que o duque a favorecia mais do que devia. O veneno das palavras corria com rapidez. Certa manhã, Inês foi chamada à despensa, onde a governanta a esperava com expressão dura. Não se iluda, moça menos disse. Fria, a proximidade com o menino não lhe garante nada. Quando o duque cansar, você será descartada como tantas outras. Inês, em silêncio, manteve o olhar firme. Não respondeu à provocação. Sabia que discutir apenas alimentaria a malícia, mas ao sair, encontrou Tomás escondido atrás da porta, olhos marejados. O menino havia ouvido tudo. Ela se ajoelhou diante dele e limpou-lhe o rosto. Ouça só a mim, Tomás. Você não é peso, não é mancha. É vida e merece ser amado. Apertou-lhe a mão. E eu não vou abandoná-lo. Os rumores, no entanto, chegaram mais alto. Em um jantar com nobres locais, uma dama comentou em tom maldoso, como se fosse confidência. É estranho como o menino parece tão apegado a essa criada. Às vezes penso se ela não está preparando terreno para algo mais. Vantajoso. A frase foi dita alto o bastante para alcançar os ouvidos do duque. Ele não respondeu de imediato. Apenas gelou o ambiente com seu silêncio, antes de encerrar a reunião mais cedo do que... Na mesma noite, chamou Inês ao salão. Tava sério, mas não irado. Falam de você, disse. Alguns acreditam que sua bondade tem outro preço. Inês sustentou o olhar. Que pensem o que quiserem. Não tô aqui por eles. Tô aqui por Tomás. O duque ficou em silêncio por longos segundos. Depois, num tom mais baixo, confessou. A verdade é que nem eu mesmo sei como lidar com essas vozes. Passei anos moldado pela opinião da corte, mas quando vejo o que meu filho se tornou ao seu lado, começo a duvidar de tudo o que aprendi. A tensão aumentava. Um dos tios de Tomás, aquele que certa vez o havia humilhado em público, voltou ao solar. Ao perceber a proximidade da criança com a criada, não escondeu o desprezo. O menino tá apegado demais a essa mulher, disse, na frente do duque. Isso só reforça
sua condição de fraqueza. Se continuar assim, será motivo de riso eterno. Tomás, presente, estremeceu. Mas antes que o duque respondesse, Inês se colocou entre eles, sem agressividade, mas com firmeza. Apego não é fraqueza, é raiz. O que cresce sem raiz cai ao primeiro vento. O tio riu, debochado, mas a frase ecoou. O duque não reprimiu Inês. Pelo contrário, a observou com atenção, como se a cada palavra dela, algo dentro dele se rearranjasse. Naquela noite, Inês encontrou Tomás ainda acordado, deitado na cama com os olhos fixos no teto. Eles sempre falam de mim, menos murmurou. Sempre. Ela sentou-se ao lado, acoriçoar-lhe os cabelos e disse: então vamos fazer o seguinte. Quando falarem, você lembra de uma coisa boa. Uma lembrança só sua, que ninguém pode tocar. Pode ser a pedrinha que saltou 2 vezes na fonte, ou o desenho que mostrou seu pai. Essa lembrança é seu escudo. O menino fechou os olhos, abraçando o retalho, e pela primeira vez adormeceu sem lágrima, apesar das feridas do dia. Mas Inês sabia, quanto mais forte fosse o laço entre eles, mais a corte tentaria destruí-lo. Os olhares que antes eram de desprezo, agora carregavam também desconfiança. E no fundo, ela pressentia que logo viria uma prova maior, onde sua lealdade e a própria coragem do duque seriam testadas diante de... E quando essa hora chegasse, não bastaria apenas defender. Seria preciso enfrentar. O outono trouxe ventos frios ao solar de Valmor. Mas a verdadeira tempestade não estava nas nuvens, e sim nos corredores. Os murmúrios haviam se tornado acusações veladas, e o duque, ainda que tentasse ignorar, não podia deixar de sentir o peso das vozes da corte. Inês percebia que algo estava prestes a acontecer, menos como o silêncio antes de um trovão. A prova veio numa manhã cinzenta. Um banquete havia sido organizado para receber convidados importantes da região, e o duque, pressionado, permitiu que Tomás fosse apresentado. A ideia era mostrar que o menino podia portar-se com dignidade, apesar dos boatos. No salão, lustres brilhavam, taças tilintavam, e as conversas se entrelaçavam em um fio de falsa cordialidade. Tomás entrou de mãos dadas com Inês, o coração disparado no peito pequeno. A princípio, os olhares foram apenas de curiosidade, mas logo se tornaram julgamentos disfarçados de sorrisos. Um dos nobres, já conhecido pelo veneno das palavras, decidiu testar a resistência do menino. Aproximou-se com uma taça de vinho e, em tom zombeteiro, disse: então este é o herdeiro manchado? Que bela lembrança do passado, senhor duque. O salão congelou. Alguns riram baixinho, outros desviaram o olhar. Tomás baixou a cabeça, envergonhado, e seus olhos marejaram. Antes que o duque reagisse, Inês se colocou diante do menino. Erguendo a voz com firmeza, chamar uma criança de manchado não diminui a criança, apenas revela a mancha no coração de quem pronuncia a ofensa. O silêncio foi profundo, quebrado apenas pelo crepitar das velas. O nobre corou, mas tentou rir para disfarçar. Ainda assim, o golpe havia sido sentido. A noite seguiu com tensão, mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Dias depois, Tomás adoeceu subitamente. Uma febre alta o consumia, e os médicos da casa, embora experientes, pareciam mais preocupados em discutir diagnósticos do que em aliviar a dor do menino. Inês permaneceu ao lado dele, trocando panos frios, cantando baixinho e segurando sua mão, quando os tremores o dominavam. O duque entrou no quarto várias vezes, sempre de semblante grave, viu a criada vigiar noite e dia, sem descanso, e não pôde deixar de notar. Era ela quem sustentava a coragem do filho. Mais do que qualquer título, mais do que qualquer medalha de honra. Em um desses momentos, quando a febre chegou ao auge, Tomás murmurou entre delírios: não me deixe. Inês apertou sua mão com firmeza. Eu não vou a lugar algum. Tô aqui, sempre. O duque, de pé à porta, ouviu aquelas palavras e algo nele se quebrou. O peso de anos de silêncio, de medo do julgamento alheio, desmoronou diante da simplicidade daquele gesto. No terceiro dia, a febre começou a ceder. Tomás adormeceu tranquilo, respirando melhor. Inês, exausta, continuava ao lado da cama, mas o rosto trazia serenidade. Foi então que o duque se aproximou. Colocou a mão sobre o ombro dela e disse em voz baixa: você devolveu a vida ao meu filho. Inês sacudiu a cabeça. Apenas cuidei dele, como toda criança merece. Mas o duque insistiu, e seus olhos revelavam mais do que gratidão. Não,
você fez mais. Deu-lhe coragem, deu-lhe raízes. No dia seguinte, quando os nobres souberam da doença e vieram ao solar esperando mais notícias, foram surpreendidos. O duque apareceu diante deles com Tomás ao lado, ainda frágil, mas de pé. E diante de todos, declarou: este é meu filho, e ao lado dele estará sempre a mulher que lhe devolveu a dignidade. Quem ousar chamá-lo de manchado, insulta a mim. O impacto foi imediato. Alguns murmuraram em desaprovação, outros fingiram concordar. Mas a mensagem estava dada. O duque havia escolhido. E Inês, que observava à distância, compreendeu que aquele era o verdadeiro início de sua prova. Não apenas cuidar do menino, mas sustentar ao lado dele e do pai um novo destino, mesmo contra a resistência de toda a corte. O solar parecia diferente depois da noite em que o duque declarou diante de todos a legitimidade do filho. As paredes, que antes ecoavam murmúrios, agora guardavam silêncio respeitoso. Mas Inês sabia, silêncio não era aceitação. Era apenas a pausa de quem espera o próximo movimento. Tomás, no entanto, florescia, recuperava-se da febre e, com cada dia, demonstrava uma confiança nova. Caminhava pelos jardins com passos mais firmes, olhava nos olhos de quem o cumprimentava e, quando encontrava Inês, sorria com gratidão. Uma manhã, trouxe-lhe uma pedra lisa que encontrara perto da fonte. É pra você, assim não esquece de mim. Quando eu for grande, Inês riu baixinho e guardou a pedra no bolso do avental. Não há pedra que precise me lembrar de você, Tomás. O menino, envergonhado, abracou rapidamente antes de correr de volta ao pomar. O duque observava cada detalhe. Já não se escondia atrás da distância. Passava a maior parte dos dias ao lado do filho, ouvindo-o contar pequenas histórias ou mostrando desenhos feitos com carvão. Inês viu o esforço dele em aprender a ser pai, um esforço hesitante, mas verdadeiro. Numa tarde, chamou-a ao gabinete. O fogo ardia baixo na lareira e o duque parecia mais leve, como se tivesse perdido parte do peso que carregava. Sempre temi que meu nome não fosse suficiente para proteger minha família, menos confessou. Mas percebo agora que não é o nome que sustenta um lar, e sim as mãos que o amparam. Olhou para ela, firme. Você se tornou essas mãos. Inês baixou os olhos, emocionada, mas manteve a serenidade. Fiz apenas o que era justo. O duque sorriu de leve, como quem enxerga humildade onde outros veriam força. Na corte, as notícias se espalharam. Alguns nobres Senna-Ramsay, insultados com a declaração do duque, outros preferiram recuar e observar. O que ninguém podia negar era a mudança. O menino manchado agora caminhava ao lado do pai, protegido por sua palavra e pela presença constante de Inês. Durante uma visita, uma dama ousou comentar: o senhor arrisca sua honra ao erguer esse menino diante de todos. O duque respondeu, sem hesitar: a honra que não protege o sangue de uma criança não merece esse nome. Foi a primeira vez que defendeu o filho sem rodeios. Inês percebeu que aquela era a vitória mais importante, não apenas para Tomás, mas para o próprio coração do duque. Certa noite, quando a lua prateava os jardins, Inês saiu para respirar. Encontrou o duque já lá fora, observando o céu. Caminharam lado a lado em silêncio, até que ele disse: nunca pensei que pudesse confiar tanto em alguém que não fosse da minha própria linhagem. Linhagem não garante caráter, respondeu ela, mas a escolha de proteger garante. O duque voltou o rosto para ela, como se aquelas palavras encerrassem uma verdade que sempre lhe escapara. Por um instante, a distância entre senhor e criada pareceu desaparecer. Com o passar das semanas, Tomás tornou-se símbolo da transformação da casa. Já não era apenas o menino escondido nos corredores, mas a criança que corria no jardim, lia histórias com Inês e recebia o olhar orgulhoso do pai. Os que antes sussurravam agora o cumprimentavam em público, não por convicção, mas por respeito ao duque. Ainda assim, o que importava era o efeito no coração do menino. Ele começava a acreditar que podia existir sem vergonha. Inês, ao observá-lo brincar sob a luz dourada da tarde, sabia que havia cumprido parte de sua missão, mas também sabia que a estrada adiante exigiria vigilância. As vozes da corte nunca se calavam por completo. Ainda assim, naquela noite, ao ver Tomás adormecer tranquilo e o duque permanecer ao lado da cama, Inês sentiu, pela primeira vez, que uma família estava, nascendo ali, não pela imposição do sangue, mas pelo peso da escolha. O inverno passou, e com a chegada da primavera o solar parecia outro. O jardim,
antes silencioso, estava repleto de risadas infantis. Tomás corria entre as árvores, perseguindo uma pipa improvisada que Inês havia ajudado a construir com restos de tecido e talos de junco. O vento a fazia subir cada vez mais alto e os olhos do menino brilhavam como se, enfim, tivesse conquistado o céu. Inês o observava de perto, sentada em um banco de pedra. Havia no rosto dela a serenidade de quem cumpriu uma missão. Não era mais apenas a criada que aceitara cuidar de um filho ilegítimo. Era agora a figura mais estável na vida daquela criança. O Duque se aproximou em silêncio, as mãos para trás, observando também. Ficou de pé ao lado de Inês por alguns instantes, em silêncio, até dizer: há meses, meu filho não passava de um fardo aos olhos da corte. Hoje é a razão do meu orgulho. Ela ergueu os olhos para ele, sem se levantar, porque o senhor o defendeu. O Duque negou com a cabeça, porque você acreditou nele primeiro. Eu apenas aprendi a ver através dos seus olhos. Dentro do solar, os criados já não ousavam murmurar. A presença de Inês havia se transformado em algo incontornável. E até a governanta, antes tão rígida, mostrava um respeito contido. Era impossível negar o papel dela na mudança que tomara conta da casa. As visitas da corte ainda traziam olhares enviesados, mas já não tinham o mesmo peso. O Duque, em público, mantinha firmeza. Em privado, mostrava gratidão. Certa noite, chamou Inês à biblioteca. Sobre a mesa, repousava uma pequena caixa de madeira. Ele a abriu, revelando dentro um medalhão com um brasão da família. Quero que tenha isto. Não é presente de um senhor para uma serva. É reconhecimento. Você devolveu dignidade ao meu nome, ao meu filho e a esta casa. Inês hesitou, mas o Duque... Não se trata de linhagem, mas de mérito. Ela aceitou, guardando o medalhão com cuidado. Não como troféu, mas como lembrança de que havia feito o que era certo. Tomás, agora mais forte, começou a estudar com novos mestres, mas sempre procurava Inês ao final do dia. Levava-lhe desenhos, histórias e perguntas sobre a vida fora dos muros do... Ela respondia com paciência, mostrando-lhe que o mundo era maior do que os impostos. No entardecer, quando voltava da fonte, o menino segurou sua mão e disse: um dia todos vão me respeitar como respeitam você. Inês sorriu. Não há honra maior do que viver de modo que sua consciência esteja em paz. Se aprender isso, já terá mais respeito do que qualquer título pode dar. Na última noite de primavera, o solar recebeu poucos convidados para um jantar íntimo. Nada de grandes festas, apenas amigos próximos e pessoas de confiança. Tomás foi apresentado como herdeiro sem hesitação, e pela primeira vez, ninguém ousou contradizer. O Duque ergueu a taça e declarou: a verdadeira nobreza não se mede pelo sangue, mas pela coragem de proteger quem precisa. Os olhos dele buscaram os de Inês, e naquele breve instante houve compreensão mútua. Ela havia devolvido àquela família algo que o poder e os títulos jamais teriam conseguido comprar. Na manhã seguinte, quando o sol rompeu as colinas e iluminou os vitrais do solar, Inês caminhou até o jardim. Viu Tomás dormindo sobre a relva, exausto da brincadeira da noite anterior, e o Duque sentado próximo, vigiando-o em silêncio. A cena parecia simples, mas continha toda a transformação. O menino em paz, o pai presente e ela, a criada humilde, reconhecida como elo indispensável daquela história. Inês respirou fundo, sentindo que seu lugar estava, enfim, consolidado não por imposição, mas por escolha. E assim, em meio ao sopro suave da primavera, compreendeu que a dignidade que devolver ao menino havia, de algum modo, alcançado a todos.